Bom, boa noite a todos. Estamos iniciando agora o nosso segundo tema da noite, a questão do cenário político instável brasileiro. Temos aqui diversas lideranças do Democrata Jovem participando. Temos o nosso André Oliveira, continua aqui conosco, participando, é da nossa Comissão de Formação Política Nacional. Temos muito orgulho de ter aqui conosco o nosso secretário-geral nacional, Bruno Alves, que também é presidente da Juventude dos Democratas na Bahia. Temos o Felipe Silva, que é vice-presidente nacional da nossa juventude e é presidente da Juventude Democratas no Maranhão. Temos o Frederico Cardoso, do Rio de Janeiro, que é membro da nossa Comissão Nacional de Apoio Jurídico. Temos o nosso Jefferson Figueiredo, que é da nossa Comissão de Comunicação, que está coordenando aqui as questões técnicas do nosso Hangout, aqui do nosso Conexão Democratas, e está usando aqui o nosso perfil oficial da juventude. Temos o nosso Leandro Pereira também, que é da Comissão de Movimentos Sociais, Movimentos Civis e Sociais Nacional, e faz parte também da Juventude do Rio de Janeiro. Eu vou começar passando a palavra para o nosso secretário-geral, dar uma boa noite dele, ele que começa a participar do nosso debate agora. Bruno Alves, como é que você está vendo aí esse cenário de instabilidade política brasileira, tantos problemas no governo, tantas medidas impopulares, tanto desencontro do governo com o legislativo? Você acha que isso vai dar em quê? Boa noite, Bruno. Boa noite, meu amigo e presidente Casuíro. Boa noite a todas as lideranças democratas que estão participando desse debate e nos ouvindo. É uma situação delicada e complicada a que nosso país vem enfrentando. Nós viemos de 3 gestões petistas, de Lula e o primeiro mandato da senhora Dilma Rousseff, onde tivemos como marca a corrupção e um governo desastroso que não vem dialogando com as necessidades do nosso país. E, por fim, enfrentamos uma campanha dura e difícil com o candidato do PSDB, Aécio Neves, e nós já vínhamos batendo nessa tecla que iríamos sofrer com esse segundo mandato da presidente de Dilma Rousseff, e é isso que está acontecendo. Nós perdemos para uma campanha mentirosa, uma campanha que prometeu sonhos, está nos entregando pesadelos, e isso nós estamos conseguindo confirmar, infelizmente, já nesses 2 primeiros meses de campanha, de mandato, onde todas as promessas de campanhas foram por terra. Muito bem, secretário Bruno Alves, sempre falando bem, e foi perfeito. Uma campanha que nos prometeu sonhos e nos entregou pesadelos da candidata Dilma Rousseff, que agora é presidente reeleita e está fazendo tudo aquilo que acusava os adversários de que iriam fazer, e para completar ainda está fazendo de forma incompetente e de forma a não dialogar com setores da sociedade que deveria dialogar. Bom, aproveitar que estou com a palavra para avisar vocês que subiu aqui o nosso número de espectadores. Temos muitos espectadores aqui ao vivo, acompanhando o nosso debate, nosso primeiro Conexão Democratas, conversando aqui sobre diversos temas políticos, sociais, econômicos, culturais. Estaremos aqui sempre que for possível, conversando, debatendo esses temas. É mais um novo projeto dessa nova gestão da Juventude Democrática Nacional, que, pelo visto, é mais um projeto que vai dar certo, diversas pessoas acompanhando, e provavelmente teremos mais dezenas de pessoas assistindo depois o vídeo gravado no YouTube. Bom, sobre a situação política brasileira, passar a palavra aqui para um dos nossos vice-presidentes nacionais, o Felipe Silva. Como é que o Maranhão enxerga a situação política atual do país, Felipe? Boa noite, presidente. Boa noite, amigos da Juventude Democratas, da diretoria, dos estados. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A crise que se impera no Brasil, ela já vem acontecendo há algum tempo. Acontece que o PT ele vem maquiando o Brasil desde a época de Lula. Existem 2 Brasis. O que o PT conta de mentira na televisão e o que a gente vive no dia a dia.
que a gente vive é o Brasil da recessão, do aumento da gasolina, do aumento do imposto, da roubalheira nas empresas públicas, da roubalheira nos ministérios, da ineficiência da administração pública. Esse é o Brasil que existe. O Maranhão, infelizmente, se enquadra aí num péssimo local. Nós temos uma população, um estado que não é tão desenvolvido economicamente. O desenvolvimento maranhense, ele é muito concentrado em segmentos econômicos. E como se resolve isso? Melhorando a administração, trazendo educação e desenvolvimento. Isso não existe. O que existe? Um programa de distribuição de renda, o Bolsa Família, que, como diria o finado senador Antônio Carlos Magalhães, nada mais é do que a compra de voto mensal, parcelada e com cartão de crédito. É um ótimo programa, criado e idealizado pelo próprio senador Antônio Carlos Magalhães, quando Dona Ruth Cardoso, finada Dona Ruth Cardoso, esposa do presidente Fernando Henrique Cardoso, pediu ao então presidente do Congresso Nacional que criasse um programa de assistência social para a gente atender o mais pobre. E foi criado lá atrás o Bolsa Escola, que era para o aluno estar na aula, ao invés de estar junto da família, fazendo algum tipo de trabalho, principalmente na área rural. Então, eles sabiam que aquela criança na área rural, ela ajudava a família no sustento. Então, o que fizeram? Vamos tirar essa criança do trabalho e pôr na escola. Em troca disso, a família vai receber um percentual financeiro que era justamente a ajuda da família na escola. Vamos botar o que mais? O Vale Gás, porque toda família precisa de gás para cozinhar. Então, esses programas eram programas voltados à erradicação do trabalho infantil e à manutenção econômica dessas famílias, enquanto não se conseguia desenvolver rapidamente as regiões mais carentes para que elas tivessem emprego e renda. Isso foi totalmente deturpado pelo PT. Eles começaram a ampliar esse programa sem controle e utilizar como uma ferramenta eleitoreira. Tanto é que quando você compara o gráfico da votação do PT nos últimos anos com a quantidade de beneficiários do Bolsa Família, é praticamente equivalente. Então é o que eu digo, o PT, quem vota no PT hoje, ou é conivente com a roubalheira e com a péssima administração pública, ou participa e é beneficiado diretamente com dinheiro público, seja Bolsa Família, seja emprego em estatal, seja contrato com estatal, ou ele é ignorante. Ignorante não na falta do estudo, mas ignorante de não ter conhecimento ainda do tamanho da má administração e do roubo que é praticado no país. No Maranhão, todos viram agora, esse desfalque que teve na Petrobras, vinha a refinaria para a cidade de Bacabeira, que fica próximo à cidade de São Luís, que tem um porto do Itaqui. Porto este, onde chega a cabotagem, que faz a distribuição para o norte e nordeste de produtos, e onde você tem navegação internacional. Então, nós iríamos refinar nosso petróleo dentro do nosso país e distribuir ali dentro, diminuindo o custo logístico, melhorando a competitividade, reduzindo o preço do nosso combustível. Ao invés disso, o que foi feito? Se veio no Maranhão, se mentiu que se iria fazer uma refinaria, vários investidores perderam tudo investindo na cidade, a Petrobras investiu algo em torno de 2 bilhões de reais aqui, para agora, depois de tanta roubalheira na Petrobras, ela virar e dizer que não vai mais fazer refinaria no Maranhão. Então esse é o governo do PT. É o governo da mentira, é o governo do roubo, é o governo do atraso, é o governo que compra voto com dinheiro estatal, que maltrata o empreendedor, que ataca o produtor rural. No Maranhão nós temos outro grande problema, que são os produtores rurais, porque o INCRA chega agora e vira de uma hora para outra e diz que 90% de uma cidade produtora rural não vai ser mais da cidade, que vai passar por uma aldeia indígena, sem nenhum estudo, sem nenhum debate no Congresso Nacional. Então esse é o tipo de governo do PT. Porém, infelizmente, com uma população fragilizada economicamente e viciada, assim, viciada da pior forma possível, sem estudo, sem esperança, sem futuro, sem emprego, completamente dependente de um programa
que era um programa excelente de ajuda, e se tornou um crack social para as pessoas, onde elas se viciaram sem ter outra alternativa. Nós temos problemas gravíssimos de drogas dentro do Estado. Nós temos um problema que passou 2 anos na mídia nacional da nossa penitenciária de Pedrinhas. Vocês acham que aqui no Maranhão não tem presídio por quê? Porque não tem dinheiro para construir presídio. Porque nenhuma cidade quer que construa presídio. Por que entra droga no Maranhão? Ela não entra pelo porto do Itaqui. Porque pelos portos existe uma norma de vigilância que chama ISPS Code, implantada pelos americanos. Então existe o controle de entrada de drogas e de armas. A nossa droga que entra no Maranhão e a arma que entra no Maranhão, ela vem pelas fronteiras. As fronteiras que estão desassistidas. Fronteiras essas com países como Bolívia e Venezuela, aonde o narcotráfico é permitido. Aonde a única preocupação do governo federal de lá é controlar na taca estudante. E isso é o que nós não queremos para o Brasil. A gente não quer dividir o Brasil entre rico e pobre, entre sul e nordeste, entre sul e norte, entre branco e preto. Todos nós somos brasileiros. Todos nós amamos este país. Cada um contribui de uma forma. O Maranhão tem um porto. Nós temos a produção rural no sul do estado. Nós temos a região do Mapitoba, que é o sul do Maranhão, o sul do Piauí, o norte do Tocantins e o oeste baiano, que cresce 14% ao ano com a produção rural, sem a ajuda do governo, sem a construção de estradas. Crescem porque são brasileiros e são trabalhadores. Nós temos o Porto do Itaqui, nós temos a Vale, a Alumar instalada aqui, nós temos as jazidas de Carajás no Pará, nós temos as belezas do Amazonas, nós temos uma floresta, nós temos o Porto de Pecém, nós temos Pernambuco, nós temos a Bahia com sua riqueza cultural, nós temos no Maranhão ainda nossos poetas, e quando a gente vai descendo, nós temos o Rio, que tem uma cidade maravilhosa, nós temos São Paulo, que é a máquina matriz, motora da nossa indústria, nós temos o sul do nosso país, com seu desenvolvimento educacional. Então esses todos são grandes exemplos do que é o Brasil. Nós somos um só. O que nós não podemos deixar, e como democrata, e como jovem, como brasileiro, nós não podemos deixar esse governo incompetente tentar nos dividir. Nós somos um país com uma esperança e com um sonho. O sonho do desenvolvimento, o sonho da distribuição de renda. Ninguém que é empresário, que as famosas classes dominantes, a elite, quer ver pobre. Ninguém quer ver analfabeto. Quem é empreendedor, quem é empresário, quer que a sociedade se desenvolva. Quando a sociedade se desenvolve, quem ganha é o empresário. Quem ganha é o funcionário. Ganha todo mundo. Então, essa mentira, a gente tem que acabar com essa mentira. Então, assim, essa é mais ou menos a situação do Maranhão. Nós estamos numa situação complicada. O combustível aqui já está em R$ 3,50. Nós estamos com problemas no abastecimento energético, porque a conta está aumentando. E nós temos que ver o futuro. Nós temos que ir para o enfrentamento. O enfrentamento não dá briga, mas no campo das ideias. De mostrar à população que nós precisamos avançar. E avançar unidos. Então, presidente, meus amigos, é mais ou menos isso que eu queria falar. Mas uma coisa eu quero deixar de antemão, de coração aberto. Gente, todos nós somos brasileiros. Nós temos que pensar o melhor para o nosso país e pensar isso de forma unida. Tá bom? Boa noite, gente. Vamos continuar o debate. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Vamos passar aqui para o Rio de Janeiro. Frederico Cardoso. O Rio de Janeiro, ele hoje vive um cenário onde é muito propagada a união das 3 esferas de poder, federal, estadual e municipal. E aí eu pergunto a você, vamos ficar aqui na pauta do governo federal, que é o que interessa às pessoas que estão nos assistindo no país inteiro. De fato existe melhora no Rio de Janeiro como um todo, por conta do governo federal? E mais, como é que você pessoalmente enxerga esse cenário de instabilidade política no Brasil? Boa noite.
Boa noite, Bruno, presidente, boa noite a todos. Parabenizar pela iniciativa, tenho certeza que será a primeira de muitas. Sobre a tão falada parceria, né, federal, estadual e municipal, o Rio de Janeiro, infelizmente, não terá desde 2003 temos o Lula aí, né? E desde 2003 essa parceria é propagada. Infelizmente não teremos um legado. Na minha opinião, um legado seria o quê? Seria um metrô de alta capacidade, seria um projeto grandioso de vias, alguma coisa nesse sentido, mas não temos isso. Temos entendimentos políticos e projetos de fato saindo do papel. Infelizmente, nessa mais de uma década, nós não presenciamos aqui. E a qualidade de vida só piora, né? O trânsito está um caos, etc, etc. Mas isso é outra esfera. Não vou alongar nesse assunto. Sobre o federal, o governo federal, eu acho que duas coisas norteiam o Brasil para o país melhorar. A primeira coisa, na minha opinião, seria a segurança. A reforma do Código Penal, de processo penal, para mim é imprescindível para uma melhora do país. Eu não vejo uma melhora sem isso, né? Agora, para completar, além disso, nós temos uma corrupção nunca antes vista, né? Todo dia escândalo, todo dia escândalo. Eu, agora há pouco, antes de entrar aqui, eu acessei o Globo.com e é só notícia ruim, né? Agora, aumento do etanol na gasolina e o preço da gasolina aumenta, e a corrupção que se descobre mais aqui, mais ali, e mais aqui na Transpetro, e mais na Petrobras, e fundo de pensão, e a gente só vê coisa ruim, infelizmente. E essa montagem de ministério é uma piada pronta. Eu acho que o melhor exemplo disso é nós pegarmos o Ministério da Defesa, um ministério importantíssimo para o país. E quem foi posto na defesa? Foi o Jacques Wagner, ex-governador da Bahia. Simplesmente, de 2000 a 2010, a Bahia passou de quinto para 24º estado em taxa de menor de homicídio do Brasil. Quer dizer, uma violência desenfreada a partir da gestão dele, e como prêmio ele ganhou o Ministério da Defesa. Infelizmente é isso, o país da maquiagem, né? O governo logo que entrou, numa canetada, decidiu que a partir de R$70 você não é miserável, né? A partir de R$70 a pessoa não é miserável. R$70 não tem como você fazer nada, né? Agora ficamos aí na torcida, imprevisível qual vai ser o desfecho desse governo Dilma, que tem 3 meses só, que tem um desgaste que parece que está de 20 anos. E vamos torcer para na questão de resultados entregues para a população, nós também faz muito tempo que não vemos uma equipe tão fraca. Desde o final, não de agora, desde o final do primeiro mandato da presidente Dilma, o ministério dela realmente era um ministério muito fraco. Ministros sem peso, pastas sendo geridas, na verdade, pelos secretários executivos, que nós nem sabemos direito quem são, por conta dos ministros não terem expressão política. E aí eu pergunto sobre isso, além de usar o gancho do Jacques Wagner, que talvez não esteja no ministério que seria adequado para ele. Nosso amigo André de Oliveira. O que você acha dessa equipe da presidente Dilma e qual é a sua visão sobre essa colocação do ex-governador baiano?
todos. Boa noite, Bruno. Que diz que na Bahia as taxas de homicídio, as taxas de quase 37 mil mortes. É um aumento de quase 400% da época em que o nosso grupo político governava o Estado. A Bahia está completamente entregue. Qual foi a premiação dada ao governador Jacques Wagner por isso? O Ministério da Defesa. Uma nomeação completamente incoerente, incongruente e, inclusive, ofensiva às pessoas que aqui vivem nesse Estado. Quer dizer, o governador não teve competência para gerir a segurança pública aqui na Bahia e agora é o ministro da Defesa. Como ficará nossas Forças Armadas, já tão sucateadas? Fazendo um gancho, temos outro caso tão grave em relação às nomeações ministeriais, que foi a nomeação de Cid Gomes, ex-governador do Ceará, para o Ministério da Educação. Em do Ceará, o governador Cid Gomes por amor e não por aumento salarial. Qual foi a premiação? Ele foi nomeado ministro de Dilma. Quer dizer, um governo que preza pela mentira e que não tem nenhum critério técnico para nomear as pessoas. Simplesmente colocam nos ministérios os aliados políticos. O Ceará foi um estado que deu um percentual ao presidente Dilma Rousseff no segundo turno. Essa é a verdadeira motivação da nomeação de Cid Gomes. E não preparo técnico de regressa de Cid Gomes. Jacques Wagner, pela mesma forma, Jacques Wagner conseguiu, a troco de uma ação pública, eleger o sucessor dele, que tem um percentual esmagador de votos da Dilma Rousseff aqui no segundo turno. A motivação, não preparo, não com a gestora Dilma em relação ao funcionamento do governo. Como bem colocou o presidente Bruno Alves, né? O PT promoveu a campanha mais mentirosa dos últimos tempos. Outros pontos básicos que eu nomeei aqui, que eu listei em minhas anotações. O primeiro deles, Dilma disse que não aumentaria a taxa 3 dias após o segundo turno. Disse que não cortaria gasto na educação. Percebemos hoje que a vaca já tem 7 bilhões em gastos no primeiro semestre de 2015 na educação. É um completo absurdo. Alterou as leis, fustigou o trabalhador comum brasileiro, que perdeu várias conquistas históricas ao longo dos últimos anos. Tudo isso com base no ajuste fiscal, né, devido aos altos índices de corrupção pelas próprias ações do PT. E, por último, a volta dos apagões. Dilma atacou a Aécio Neves e os apagões dos anos 2000. E tudo isso, infelizmente, públicas, regadas, mentiras propagadas às custas do nosso próprio bolso. Essas mentiras, é por isso que nós temos aqui o Estado. Vamos seguir aí, Cássio. Muito bem. Muito bem. Deu para entender o raciocínio do André, embora alguma conexão travando um pouco, mas deu para entender o raciocínio. E aí eu pego um gancho interessante. Eu estou recebendo aqui no meu celular pessoas do país inteiro que estão assistindo. E eu tenho aqui um comentário de um rapaz chamado Marcos Ramos, que é um jovem democrata do Ceará, está nos assistindo, e ele diz o seguinte, que o comentário do nosso amigo maranhense, Felipe Silva, sobre a gasolina, que lá a gasolina é cara ainda. E aí,
que está essa questão da inflação? A Dilma dizia que a inflação estava controlada, hoje a classe média se vê sufocada, os preços cada vez mais altos. Como é que está, na sua visão, essa questão da política de preços do governo Dilma? Para o Felipe comentar, porque travou um pouco aí, Bruno, aí a gente não terminou de entender sua fala. Ah, sim. Desculpe. Eu queria saber do Jefferson se ele tiver, se o Jefferson estiver se estiver online, aqui para mim parece que está. Eu queria saber dele, qual a opinião dele sobre a política de preços do governo Dilma, essa questão da inflação, essa questão da classe média sufocada, porque o rapaz que me procurou, que me mandou mensagem aqui agora para nós, está nos assistindo, Marcos Ramos do Ceará, disse que no Ceará a gasolina é ainda mais cara do que a citada pelo Felipe Silva no Maranhão. E aí, Jefferson, qual é a sua visão sobre essa questão de como é que os preços sobem assustadoramente, pesam no bolso do trabalhador brasileiro nesse governo Dilma? Boa noite a todos. E acredito que, para iniciar, a gente tem que entender que esse é um processo que já dura anos. Já faz tempo que os preços da gasolina são feitos pelo governo e que não seguem o mercado. E qualquer pessoa que tem um mínimo de noção de economia sabe que existe a lei da oferta e procura. Então, o empresário, para produzir, ele precisa ter lucro. Então, uma das razões da Petrobras estar tão prejudicada assim é com relação à política de preço implantada pela presidenta Dilma, onde você tem um valor de gasolina por muito tempo abaixo do preço do mercado e que prejudicou muito o caixa da empresa, e você tem diversas políticas econômicas com países que são alinhados ideologicamente, como Argentina, como Venezuela, onde esses países tomam atitudes que prejudicam a empresa e nada disso é feito. Então, todo esse processo de política de preços que a presidente faz, que o governo PT faz há algum tempo, prejudicou muito, foi se acumulando, e agora, depois da eleição, resolveram soltar todos os preços, aumentar, libertar os preços do controle estatal, e é o que a gente está vendo, diversos aumentos represados, muito devido às políticas públicas que abaixa o preço da gasolina, abaixa o preço da luz, e tudo isso reflete, é o que a gente vê hoje, onde a classe média vai no supermercado e cada vez compra menos, onde os caminhoneiros fazem greve porque o preço do diesel não compensa mais o frete. Então, é algo que já vai há anos, começou há anos e que continua. A grande questão é que todo esse processo gerou o cenário que a gente vê hoje. E para consertar o cenário, o remédio não é você resolver a corrupção, resolver os desvios, liberar os preços, sim você aumentar os impostos. E é o que vai prejudicar mais ainda a nossa sociedade. Perfeito. É isso mesmo. Parece que o governo, depois de ter segurado artificialmente os preços durante tantos anos e de ter deixado tanto roubo na Petrobras, agora, ao invés de uma política econômica mais austera, no sentido de reduzir o gasto público e de uma política de fiscalização pesada para reduzir o dinheiro que a máquina pública perde para a corrupção, parece que o governo resolveu que a saída é como? Qual é a saída? É cobrar mais imposto do cidadão, o cidadão tem que pagar o prejuízo. Isso é um absurdo. E esse caso de corrupção na Petrobras, através de diversos tentáculos, é um problema sério agora no cenário político nacional, que está gerando aí essas denúncias, escândalos e colocando o mandato de muita gente em risco. O que você acha, Bruno Alves?
Boa noite a todos. É uma situação delicada. A Petrobras está completamente mergulhada em corrupção e com a gestão longe da ideal. Nós observamos que o preço da gasolina diminui no mundo. Hoje o barril não está chegando a $50. E, ao contrário, aqui em nosso país, os combustíveis só fazem aumentar. Os combustíveis aumentam por quê? Os combustíveis aumentam por causa dessa gestão desastrosa e pelos rombos que a corrupção vem trazendo a essa estatal. Vale ressaltar também que essa situação, principalmente essa mudança de mercado internacional, principalmente com a entrada dos Estados Unidos com o xisto, bate de frente com a Petrobras, porque os cálculos que foram feitos em relação ao pré-sal foi feito com o preço do barril de petróleo a quase $100, coisa que os economistas acreditam que não irá acontecer. Esse problema da Petrobras, que se tornou endêmico no governo Lula, o deputado federal José Carlos Aleluia, ele foi bem claro em relação ao que vinha acontecendo. O ex-presidente Lula estabeleceu no governo dele um esquema que só quem trabalhava na Petrobras era quem corrompesse, pagasse propina. É o que nós estamos vendo agora com a Operação Lava Jato. É uma situação complicada e nós estamos pagando duas vezes, porque, como bem disse a dama de ferro, né, André? Margareth Thatcher, não existe dinheiro público, existe apenas o dinheiro do pagador de impostos. E todo esse recurso que o governo vem gastando são nossos impostos. E agora nós estamos pagando duas vezes com o aumento dos combustíveis, que vem tirando do trabalhador, das pessoas comuns, dos contribuintes, um espaço que o próprio governo fomentou, né? Porque a gente tem que observar também isso, que o governo fomentou a compra de veículos individuais em detrimento do transporte de massa. Nós vimos até a militância de esquerda em alguns movimentos pedindo a redução do transporte público, do preço. Teve aquele movimento passe livre, mas a gente não vê essas mobilizações indo para as ruas nesse momento para reclamar esses aumentos dos combustíveis, que também incidem diretamente no valor da tarifa do transporte público. Então, eu acho que é importante a população estar atenta ao que vem ocorrendo na Petrobras, porque isso é apenas um exemplo do que vem ocorrendo em todos os governos, em todo o governo. A corrupção no governo do PT ela é endêmica, ela está generalizada. E o exemplo da Petrobras, infelizmente, é a ponta do iceberg. É verdade, é verdade. Inclusive, existe uma montagem, uma imagem que circula na internet hoje com sucesso, que é exatamente isso. É um iceberg, a Petrobras fora da água, ali na ponta do iceberg, e todas as outras estatais, o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, abaixo do nível da água, ou seja, ainda há muito para ser descoberto sobre o efeito nocivo do aparelhamento político e ideológico do PT nas empresas públicas brasileiras. Bom, agora passar para quem não falou ainda, nosso Leandro Pereira, do Rio de Janeiro, e perguntar ao Leandro Pereira o seguinte: Leandro, como é que você vê essa questão da ética? Como é que você vê essa questão da política brasileira com o PT no governo está cada vez mais degradados os valores morais da política? Leandro, temos um problema com o seu áudio. Está chiando o seu áudio, tenta ajustar aí da forma que você fez da outra vez, que funcionou. Vamos ver se você consegue aí ajustar. Não. Pronto? Agora sim, agora sim. Pronto. Repita então, a boa pergunta. noite. Então vamos... Como é que você vê a questão dos valores morais na política?
Vamos lá. Boa noite a todos. Pois a questão moral hoje é simples, pois foi deixado de lado a dignidade humana em nome dos bens, dos interesses pessoais. Pois hoje o PT, durante anos, veio com aquele discurso de se preocupar com o próximo, mas hoje ele faz exatamente ao contrário. Faz tudo aquilo que ele criticou e ainda pior, né? Porque manipula a população a acreditar que estão errando tentando acertar. E isso é nítido. Eu me lembro, nesse sábado eu tive em Maricá, na reunião da Pastoral de Fé e Política, aqui da CNBB, Leste 1, em que o responsável é o bispo de Campos, Dom Roberto, e falava justamente sobre isso, esse mal que vem acontecendo, o descaso na política hoje. E isso fica muito nítido, pois em nome do Estado, por ser um Estado laico, mas esquece que a sociedade tem valores, no qual a sociedade cresce em cima de crenças, acreditando no bem maior, na coletividade. E hoje, isso vem, quer não, os democratas vêm apontando isso há muito mais tempo, e hoje fica somos aqueles chatos que bem que avisamos. E continuando nisso, hoje eu posso até destacar o comentário do nosso líder, o ex-prefeito César Maia, em relação ao comentário do prefeito aqui do Rio, sobre onde nasceu a cidade. Então, uma coisa tão simples, tão boba, né? Conhecer a sua história. E hoje o PT, em nome disso, ignora a sua história, ignora o passado do país, de que já foi grande desde a época do Império. Vamos lembrar, né, quantas vezes o nosso país foi juiz de paz de questões internas dos Estados Unidos, né? E hoje o país fica vulnerável a que outros países intervêm em nossa conduta, justamente por causa desse coleguismo. E hoje, infelizmente, se nós não retornarmos e não tivermos como parâmetro a dignidade humana, o país vai se afundar cada vez mais, e isso vai se tornando um mal e abrindo portas para se criar assim uma nova Venezuela, uma nova Cuba, até mesmo a China nos tempos mais primórdios, ou lembrando propriamente o golpe na Rússia, em que resultou a morte da família do czar, né? Então, infelizmente, é o que vem, são as projeções, se nós não colocarmos a dignidade humana como principal foco, principal método e parâmetro para ter uma política de verdade. Muito bem. Eu acho que Leandro acerta quando, embora, claro, salvo as devidas proporções, compara esses momentos históricos, ele acerta quando aponta que esse momento de descrédito da política é um momento muito complicado, porque quando há o tamanho descrédito com a política, é que existe legitimidade para certos abusos, para certos absurdos, para certas coisas que vão contra a lógica do Estado democrático de direito. Parece que tudo se justifica em prol de corrigir os absurdos. E isso é muito perigoso. Então, assim, eu concordo com o Leandro quando diz que se os valores não voltarem à política, a população cada vez mais descrente vai começar a achar que vale tudo. E um exemplo foi em 2013, os black blocs, achando que até mesmo o vandalismo era justificável para poder atacar essas estruturas de poder que já estavam como que desgastadas, desacreditadas por conta dessa falta de valores. Enfim, já vamos aí nos encaminhando para o momento das considerações finais de cada um. Peço que cada um, então eu não vou aqui definir o tema, não vou fazer uma pergunta específica, peço que cada um trate do ponto que achar que deve tratar, sob o seu ponto de vista, a respeito do cenário político brasileiro atual, começando pelo nosso amigo André de Oliveira, da Bahia. Não, as últimas palavras, iria chamar a minha atenção. Estão ouvindo? Bom, para a banalização em relação à corrupção que o governo federal instituiu no Brasil. Chama atenção para um fato que bem explana o que eu quero dizer,
que foi a última tentativa de alteração da meta fiscal em dezembro do ano passado do PT, foi o PLN 36, que após não cumprir a meta fiscal estabelecida na Lei de Ordenamento Fiscal pelo Congresso, propôs em ata a alteração da meta para poder cumprir o por improbidade administrativa e, mediante a aprovação dessa lei de alteração de meta fiscal, da emenda, em termos de emenda parlamentar, agora é R$100 para cada parlamentar que votasse favoravelmente, isso passou ainda mais as nossas relações institucionais aqui no Brasil. Na oportunidade, o nosso presidenciável Neves disse o seguinte: o Congresso em Cócoras, o mensalão agora isso me entristeceu muito na época, salvar e para 2 deputados federais, nossos 5 senadores que bravamente lutaram dos deputado Mendonça Filho e o nosso no Senado, o senador Ronaldo Caiado, goiano, que bravamente aí lutou e defendeu as bandeiras nesse episódio marcante. E é isso. Obrigado. Agradecer a todos. Foi um ótimo bate-papo. Enfim. Boa noite, até breve. Obrigado, André. Obrigado, André. Mais uma vez a gente teve algum problema na conexão, mas mais uma vez também deu para entender o seu raciocínio e os seus elogios aí ao deputado Mendonça Filho e ao deputado Ronaldo Caiado, que enfrentaram, agora senador Ronaldo Caiado, que enfrentaram de forma firme a questão tanto dos conselhos populares, toda essa tentativa do governo de manipular a política brasileira. Bom, passada essa fala do André, eu vou pedir aí as considerações finais do nosso amigo Felipe Silva, do Maranhão. Boa noite, presidente. Boa noite, meus amigos. Esse debate foi ótimo. Nós tivemos a opinião de cada um, de cada canto deste país, e está sendo muito produtivo. Para finalizar, gostaria de tocar num tema muito importante, o desdobramento das investigações da Petrobras. Tem muita gente, muito petista, na verdade, falando que existe uma tentativa de golpe, que não é verdade. Nós temos uma legislação, e essa legislação é bem clara, sobre os crimes e as punições. Cabe-se investigar aonde vai a participação de cada um dentro do crime. O que nós vemos até agora foi o seguinte: o empreiteiro dizendo que desviou dinheiro e que pagou para o tesoureiro do PT, partido da presidente, e que esse dinheiro foi usado para a campanha. Então, esse é um ponto central. Nós, como juventude democrática, como juventude de oposição, temos que nos firmar ali. Existiu dinheiro desviado e ele foi denunciado e direcionado para pagamento de campanha. Isso é claro, dinheiro desviado usado para pagar a campanha através de Caixa 2 é crime eleitoral e isso é cassação de mandato, impeachment no caso da presidente. Então eu acho que a gente tem que começar a olhar ter esse foco. Nós não podemos ter medo de ir para o debate, mas também nós não podemos cair em armadilhas de mentira. Ninguém aqui está falando de golpe.
Ninguém aqui está falando de governo militar, ninguém aqui está falando de 1964. Nós estamos falando de 2015. O que nós estamos falando foi sobre a roubalheira que foi feita na Petrobras com a intenção de se perpetuar no poder. Isso não é golpe, se aplicar a lei. E o que falta no nosso país é aplicar a lei. Nós temos muita lei. Aplicar a lei é mais complicado. Hoje o STF extinguiu a pena de Zé Genuíno. Genuíno foi guerrilheiro, Genuíno matou, Genuíno entregou os companheiros dele, que ele tanto gosta de falar de companheiro, mas ele é um entregão, é um X9, como Lula, que não ia preso porque denunciava seus amigos do DOPS e ficava sentado no banco de trás da viatura, em vez de ir na mala preso, fumando cigarro. Então esse é o grupo que governa o país, um grupo de bandidos que são bandidos há mais de 30 anos. Agora tem que acabar essa impunidade. Não só por conta dessa fraude, mas porque esse país não aguenta mais. O trabalhador está carregando o país nas costas. Em vez do governo falar de cortar custo, ele aumenta o imposto para o brasileiro pagar mais. Então isso é um absurdo. O Brasil precisa acabar com isso, e eu tenho certeza que a participação nossa das Juventudes Democratas é fundamental, levando aos nossos líderes que estão em Brasília a base, como o senador Caiado, como Mendonça Filho, como Efraim Filho, e como Zé Carlos Aleluia, Onyx Lorenzoni, nosso presidente Zé Agripino Maia. Nós temos que ir para o enfrentamento no campo das ideias. E a gente tem que largar, não precisa ter medo. O nosso partido, eles dizem que é um partido de coronéis, mas isso é uma mentira. O nosso partido iniciou com o nome de Frente Liberal. Esse nome foi dado pelos jornalistas, porque foram os parlamentares que tiveram coragem de, naquela época, com a lei de fidelidade partidária, que não ia preso só não, ele morria. Só que eles enfrentaram o governo militar e disseram, não, vocês não vão botar Maluf goela abaixo desse país, não, nós vamos redemocratizar esse país. E esses parlamentares que estavam inseridos ali, Antônio Carlos Magalhães, Marco Maciel, e essa turma mais antiga, Jorge Borrausi, que criaram esse partido, foram eles que foram responsáveis pela vitória de Tancredo Sarney. Tancredo morre, Sarney faz a redemocratização desse país. E se esse país tem uma democracia, cabe muito a nós do PFL, que nós que eu digo, os antecessores que criaram esse partido e tiveram a coragem de enfrentar. Então nós estamos brigando novamente para voltar à democracia plena desse país, não com compra de voto por Bolsa Família, mas por trabalho e por boa administração. Esse é meu muito obrigado, eu desejo uma boa noite a todos, meu presidente, essa foi uma ótima iniciativa, nosso amigo Jefferson está de parabéns por esta nova ferramenta, e muito obrigado, gente, boa noite. Muito bem, Felipe. Felipe tocou em dois pontos muito interessantes, que são, primeiro, mais uma vez, o Democratas, que é aí filho do PFL, defendendo a democracia no país. E, em segundo lugar, Felipe tocou em outro ponto interessantíssimo, que é a questão da impunidade, né? Enquanto o país for um país de impunidade, realmente vai ser muito difícil sanear o sistema político. Mas vamos lá, seguindo em frente, as considerações finais do nosso amigo Frederico Cardoso, do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Foi uma ótima iniciativa e agradeço o convite e espero que prospere, talvez semanalmente, não sei, vamos ver isso, mas parabéns pela iniciativa, parabéns pelo Jefferson, pela organização, parabéns para quem teve a ideia aí, para o Bruno, não sei. Eu acho que esse governo, nesse momento, está fazendo cumprir uma máxima que ninguém engana todo mundo o tempo todo, né? Uma hora a máscara cai.
Então, o Partido dos Trabalhadores está entrando para a história como o partido que mais tirou direito trabalhista. O partido que corrigiu a tabela do imposto de renda, o partido que está fazendo o país entrar numa recessão, ocasionando desemprego alto, logicamente, e, enfim, uma tragédia completa. Como é que vai terminar isso, não sabemos, né? Tem a lista de políticos aí do Petrolão, não foi divulgada oficialmente ainda, mas informações de bastidores dão conta que praticamente a lista completa de ministros, ex-ministros, petistas, né, pessoas do governo, e aqueles que pregaram muito que eram éticos, que eram honestos um tempo atrás, hoje estamos vendo quem são realmente, né? Então, não dá para ter uma ideia de onde esse governo vai parar, de onde isso vai parar. Agora, o povo está de saco cheio, né? Ninguém, como disse o amigo aí, ninguém aguenta e ninguém é palhaço para pagar a corrupção da Petrobras descontando imposto em cima da gente, né? O trabalhador não é palhaço. Então, eu queria desejar uma boa noite a todos, bom final de noite, um abraço a todos, tanto que participaram quanto os que estão assistindo. Um abraço aí para vocês, gente. Fred citou os que estão assistindo. Eu quero agradecer, já fui informado aqui nas nossas estatísticas que estamos terminando aqui o nosso debate aqui agora às 10 horas, estamos chegando perto das 10 horas da noite. O pessoal vai chegando em casa, da faculdade, do trabalho, e agora a nossa audiência subiu mais ainda. Já temos aí mais de 4, 5 vezes a audiência que tínhamos no início, às 8 horas da noite. Então, assim, tenho certeza que vai ser um projeto bem sucedido da nossa nova gestão da Juventude Nacional. Mais uma boa ideia que tivemos. Aproveitar para agradecer o Jefferson da nossa coordenação, nossa comissão de comunicação pelo trabalho de coordenação aí do processo, e dizer que concordo com o Fred quando diz que quando essa lista aí do Petrolão sair, a coisa vai ficar ainda mais conturbada. Aproveitando que eu citei o Jefferson, eu quero pedir aí as considerações finais do Jefferson, agradecendo mais uma vez por ter feito a nossa técnica aí, e dizer para ele que, enfim, muito obrigado, mais uma ajuda que você presta na nossa gestão, e pedir aí as suas considerações finais sobre o cenário político brasileiro atual, tanto para nós que estamos debatendo aqui, como para os nossos espectadores. Eu é que agradeço a todos os participantes. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum, então acho que foi um bom debate, foram grandes ideias, e mostra que a gente está lutando pelo bem da nossa população, lutando para mudar um governo que está prejudicando o nosso país faz muito tempo, e que para tentar resolver, tenta dar o mesmo remédio. Durante esse tempo todo de governo PT, o país foi se afundando, e eles tentam resolver. A grande solução do governo não é cortar um dos 39 ministérios, não é diminuir a quantidade de cargos comissionados, e sim aumentar impostos, ou então mudar as regras de um programa tão importante que é o FIES. Quantos alunos estão hoje aí sofrendo para fazer suas matrículas, a faculdade não pode reajustar o valor que quer, o governo continua com as mesmas medidas. O objetivo é o quê? Aumentar mais impostos para que todo mundo seja pobre, dependa do governo, dependa do Bolsa Família? Isso é o que parece ser. Esse é o meu questionamento final. Jefferson, obrigado. Você realmente coloca um ponto muito interessante, que é essa questão de, mais uma vez, né, você traz esse ponto que eu acho que é o ponto crucial desse nosso debate aqui hoje, que resume bem o que nós estamos tentando fazer aqui. Somos jovens democratas tentando ajudar o nosso país de alguma forma, debatendo ideias, apresentando soluções e questionando exatamente esse fato.
como é que pode o governo cometer os equívocos, gastar mais do que deve, roubar e deixar roubar, e para completar, no final das contas, quem paga a conta é o trabalhador, é o estudante brasileiro. É menos dinheiro para o FIES, é menos dinheiro para as famílias, é mais arroxo no trabalhador, mais inflação, preço mais alto, impostos mais altos. Ou seja, a má gestão, a incompetência e a corrupção causam o rombo. E depois, eles não cortam gastos, não diminuem o número de ministérios, não diminuem o número de cargos comissionados. Quem paga a conta é o brasileiro. É realmente um absurdo. Enfim, nesse espírito, agora a gente recebe a informação de que os juros subiram mais uma vez, 12,75%, é a maior taxa nos últimos 6 anos, e não tenho dúvida de que vai ter que subir mais se o sistema continuar sendo esse, onde o brasileiro que paga a conta vai acabar subindo mais. Enfim, palavras finais aí de hoje do nosso Leandro Pereira. Pronto. Pois bem, eu acho que podemos chegar a uma conclusão do que precisa é uma moralização urgente, pois a sociedade já não aguenta mais esse caso, essa questão, essa tradição, entre aspas, de que quem paga a conta é a população, pois é necessário, esperamos que o dia 15, né, já que é tão comentado, seja realmente de alerta, pois eu sempre falava, quando as pessoas, o gigante acordou, na verdade o gigante só se movimentou porque infelizmente isso não se expressou nas urnas, e o que nós devemos resgatar, e o que o Democratas vem demonstrando durante esses 12 anos de oposição, é que nosso limite de ética, nosso parâmetro de ética é a dignidade humana. Programas sociais que foram criados na época em que o nosso pai, vamos dizer assim, PFL era governo, em que se criou inteligentemente o controle de natalidade, pois o Bolsa Família tinha o teto de crianças para receber e na qual ela tinha que ainda estar na escola. O Vale Gás e tantos outros, e podemos citar o Rio de Janeiro, que teve programas que foram referências para o mundo todo, como o Rio Cidade, Favela Bairro, o Gari Comunitário. Então, isso é um tipo de gestão em que procura servir o povo, em que nós somos meros servidores públicos, em que estamos para servir, não ser servido. E isso faz muito bem, lembra a campanha da fraternidade, a figura do Papa Francisco, que chama os líderes justamente para isso, que devemos servir, e não ser servidos, mas sim com austeridade, com dignidade, e sempre lembrando do ser humano, a dignidade humana, e isso é que vem faltando nesses 12 anos. Nós vivemos o descaso com a pessoa humana, tratando assim como um objeto, como um boneco, né, o Pinóquio. Então, isso o Democratas pode ter o orgulho de dizer na sua caminhada. Foi o caso do Arruda, Demóstenes e tantos outros que apareceram e vão aparecer, que infelizmente somos seres humanos e estamos sujeitos a erros, mas sempre não podemos esquecer o nosso viés, que é a dignidade humana. Pronto. Muito bem. O Leandro faz aí uma defesa programática interessante, apresenta aí a questão dos valores da dignidade da pessoa humana como uma linha mestra, uma espinha dorsal para a atuação política. É interessante, realmente falta valores, mas também falta transferir, traduzir os valores em forma de conteúdo programático para a atuação dos partidos políticos, para que eles não sejam meras legendas, cartórios eleitorais. E para finalizar, com chave de ouro, pedir que faça as suas considerações finais, sendo o último dos participantes, dos debatedores, o nosso ilustre secretário-geral nacional, presidente da Juventude Democrática da Bahia, o Bruno Alves, que já tem aí até um caso sério para tratar nos próximos dias, que é mais um absurdo do governo, a questão da tarifa social de energia, onde milhões, é isso mesmo que vocês ouviram, mais de 1 milhão de famílias baianas vão ser prejudicadas. Bruno Alves.
Obrigado pelas palavras, presidente. Vou tentar ser breve em um resumo aqui do que foi dito hoje. Percebe-se que em todos os discursos a corrupção ela foi primazia em todos eles. Isso não acontece por acaso, porque desde que o PT está no poder, o que nós estamos observando é uma cadeia ascendente de corrupção no governo. No governo Lula, nós tínhamos o mensalão, que foi o pagamento em dinheiro pagamento em propina para políticos que aderiam à base do governo. Em seguida, o próprio Lula iniciou essa farra com os ministérios, né, onde foi dada autonomia aos partidos, inclusive autonomia para corromper. Em seu primeiro mandato, a presidente Dilma Rousseff deu continuidade a esse arrendamento dos ministérios e partiu para as estatais, como bem foi mencionado aqui por todos, a Petrobras, que está confirmando, através da Operação Lava Jato, que está mergulhada na corrupção. E o que nos entristece é que durante os meses da campanha de Aécio Neves, tudo que nós estamos vivendo hoje foi pautado. Foi pautado pela nossa juventude, foi pautado pelo nosso partido, foi pautado pelo então candidato e senador Aécio Neves. Em 2 meses, nós tivemos aumento dos combustíveis, da energia, dos impostos, perdas trabalhistas, corte na educação, na saúde, no PAC, retorno da inflação, retorno do CID, corte nos programas sociais, exclusão do programa Minha Casa Melhor, que é o cartão que dá direito a R$5.000 para que as famílias possam mobiliar suas casas. E hoje nós tivemos essa triste notícia do fim da tarifa social, um projeto do deputado federal José Carlos Aleluia, que beneficiando mais de 5 milhões de brasileiros e quase 1 milhão de baianos. Uma região onde a presidente Dilma, infelizmente, teve uma votação expressiva, está sentindo e vai continuar sentindo no bolso o preço desse voto. O governo do PT, ele festeja o crescimento dos programas sociais. É importante deixar claro que nós, jovens democratas, não temos nada contra esses projetos. O que nós temos contra é como eles estão sendo conduzidos. Porque um projeto, para que ele possa ser considerado vitorioso, ele tem que diminuir o número de pessoas que são beneficiadas. Porque isso é uma prova de que essas pessoas estão conseguindo avançar socialmente e buscar o seu espaço. Mas o que acontece nesse governo petista é justamente o contrário. É você manter o oprimido na posição de oprimido para que ele se sinta refém deste governo. O que está acontecendo no Brasil é o que acontece nos países da América Latina, como anteriormente foi discutido aqui a pauta da Venezuela, que tem muitos programas similares ao que estão ocorrendo aqui no Brasil. Eu quero finalizar falando diretamente com a juventude, com você jovem, que nós não somos apenas o futuro, nós somos o presente desse país. Nós temos a oportunidade do voto desde os 15 anos, desde os 16 anos, e além disso nós temos a capacidade mobilizadora, seja nos nossos meios de vida, seja nas nossas redes sociais. E é importante nós não cairmos no discurso de que todos que estão na política são corruptos. E quem não está é porque quer ter a oportunidade de corromper. Não vamos cair nesta falácia. Eu falo por mim, falo pelos democratas. A maioria de nós, ou em quase sua totalidade, nós estamos aqui, nesse momento, fazendo essa discussão pela vocação da vida pública, pela vocação de poder trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Meu boa noite a todos, meu boa noite ao presidente da Juventude Democrata da Bahia, ao presidente da Juventude Democrata do Brasil, que vem realizando um excelente trabalho, vem dando uma nova face
a nossa juventude e que esses espaços se tornem cada vez mais cotidianos em nossa gestão. Um forte abraço a todos. Obrigado aí pelas palavras e pelos elogios, nosso secretário Bruno Alves. Eu quero dizer que Bruno fez um resumo muito bom de tudo que foi debatido aqui e ainda fez o link com o tema da Venezuela. Eu acho que é exatamente isso, não vou aqui ser repetitivo, Bruno já foi perfeito na sua conclusão. Acho que é isso, eu acho que é uma questão onde a população se vê sufocada, por ser ela a pagar a conta de todos esses abusos, ao mesmo tempo a população se vê revoltada porque vê não só as informações sobre os escândalos de corrupção que ocorreram nos últimos anos de governo do PT, mas por não verem perspectivas de melhora, continuam vendo o PT, como disse o André, loteando cargos, entregando os ministérios para pessoas incompetentes, não tendo, como disse o Leandro, valores na política, não fazendo como disse o Frederico, não fazendo o incentivo à melhoria do cotidiano, da vida, do dia a dia do cidadão nas cidades. Então você não vê a mão do governo federal agindo positivamente, você não vê a mão do governo federal impedindo a corrupção, você não vê a mão do governo federal melhorando a gestão, reduzindo gastos, você vê a mão do governo federal permitindo a corrupção, cometendo equívocos na gestão e, para completar, colocando o cidadão brasileiro para pagar a conta. Aí realmente fica difícil, aí a revolta vem, indubitavelmente vai vir revolta, e eu acho que o nosso papel como Juventude Democratas é exatamente esse, debater esses temas, apontar os equívocos, afinal, o papel da oposição é fiscalizar o governo, estamos aqui para isso, nossos deputados e senadores têm feito um trabalho brilhante em Brasília nesse sentido, estamos aí sendo reconhecidos, inclusive, por isso, tem sido destaque o trabalho de senadores nossos, como Ronaldo Caiado, José Agripino, Davi Alcolumbre, o trabalho de deputados federais nossos, como o deputado Aleluia, que já foi citado, o deputado Rodrigo Maia, que já foi citado, o deputado Mendonça Filho, que já foi citado, entre outros deputados, poderia citar diversos outros, como o deputado Onix, o Lorenzoni, do Rio Grande do Sul, o deputado Efraim Filho, da Paraíba, etc, etc, etc. Então, encerrar, dizer que a nossa Juventude Democratas Brasil, com essa nova gestão de cara nova, está empenhada em botar a juventude para trabalhar, em botar a juventude atuante, agradecer a audiência de todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo agora, que estão vendo as imagens, também agradecer a você que está aí assistindo agora o vídeo gravado, obrigado por você que assistiu até aqui, e obviamente agradecer aos nossos debatedores, André de Oliveira da Bahia, Bruno Alves, nosso secretário-geral nacional, Felipe Silva, nosso vice-presidente nacional do Maranhão, Frederico Cardoso do Rio de Janeiro, nosso Leandro Pereira do Rio de Janeiro, nossa Comissão de Movimentos Civis e Sociais, e um agradecimento especial ao nosso Jefferson Figueiredo, da nossa Comissão de Comunicação, que cuidou aqui das questões técnicas para nós fazermos o Hangout. Enfim, uma boa noite a todos, estamos encerrando aqui às 10 horas e 5 minutos, no horário, aproximadamente no horário, e vamos agora trabalhar para que possamos fazer novos Conexão Democratas ao vivo nas próximas semanas. Um abraço a todos e boa noite. Bom, meus amigos, é isso. Eu dei aqui uns 5 segundos para o Jefferson poder depois cortar o vídeo. Agradeço aí a presença de todos vocês. Vamos nos falando por WhatsApp, ou por e-mail, ou por Facebook, para organizar as próximas oportunidades. Estamos todos nós aqui no mesmo grupo de WhatsApp, Conexão Democratas. Podemos fazer agora aqui no WhatsApp uma avaliação de como é que foi o evento. Continuamos ao vivo aqui para quem está nos assistindo, mas os vídeos que vão ser disponibilizados no YouTube já não terão essa parte que eu estou falando aqui agora. Então é isso. Obrigado aí de novo a todos vocês. Estou à disposição aqui para o debate no WhatsApp sobre como foi, né, uma avaliação dessa primeira tentativa nossa, que acho que foi muito bem sucedida, uma audiência bacana. Tivemos aí um pico de 12, 13 pessoas assistindo ao vivo. Somando os participantes, foram 20 jovens democratas de todo o Brasil envolvidos, uma coisa que pode parecer pouco, mas
Não é todo dia que a gente consegue reunir 20 pessoas de todos os cantos do país para debater os assuntos. Se a gente parar para pensar assim, a gente vai ver que é um ganho muito grande, e tenho certeza que o sucesso de hoje vai ser um sucesso que vai ser divulgado e teremos uma audiência ainda maior nos próximos. Valeu aí, obrigado. E para a gente poder desligar, basta apertar ali no cabeçalho, na horizontal ali, ao lado de onde tem ali o bloquear microfone, tem também na extrema direita um símbolo de desligar ligação. Podemos sair por ali e, mais uma vez, muito obrigado. Essa gestão só está conseguindo fazer tudo isso que tem feito. Eu, Bruno, Alexandre, só estamos conseguindo tocar tudo isso por causa da ajuda de todos vocês. Valeu mesmo.